Estamos no ar! Aumenta o volume da televisão, senta bem confortável aí na poltrona, que a gente acabou de chegar, Movimento Jovem tá no ar. Fica aí, não sai daí, que hoje tem bastante coisa, hein, ó. Roda a vinheta! Nós estamos no ar aí na sua telinha, Movimento Jovem, nosso programa aqui do Movimento Jovem da Igreja da Graça. E nós queremos aí agradecer todo o carinho de todas as pessoas que mandaram um oi aí pra gente, lembrando que as músicas que a gente vai poder tocar aqui são músicas gospel, a gente não vai poder estar tocando outro tipo de música, beleza? Mais um forte abraço pra você que pediu aí o clipe, só que não dá pra rodar, tá? Mas continua pedindo e agora seleciona um gospel, bem bonito assim, que chame no coração. Fernandinho, falando em clipe, vamos falar de Fernandinho? Vamos escutar um clipe do Fernandinho e quem sabe aí toque seu coração e o próximo você escolha um do Fernandinho também. A canção é Tudo Que Eu Quero, a canção é nova e a gente vai curtir esse clipe agora. Curte aí! Espero que tenha curtido aí o nosso clipe do Fernandinho, Tudo Que Eu Quero. E claro que tudo que nós queremos é Jesus Cristo em nossas vidas e que assim seja aí para a sua vida também. Eu falei que ia ter várias coisas hoje e nós temos uma curiosidade que eu já vou falar agora dessa curiosidade, porque ela é muito top. Eu achei ela muito interessante porque trata de um assunto que está bem na moda ultimamente, que é carros antigos. Seja a pessoa mais velha ou a pessoa mais jovem, todo mundo gosta de ver um bonito carro antigo, assim, sabe? Aquele bem reformadinho. Mas a gente vai falar de tipos de carros antigos e eu confesso que eu nem sabia que existiam tipos. É isso mesmo, Marcos? É isso mesmo, sim. Bom dia, galera. A gente vai falar um pouquinho de hatch look, né? Um visual novo de carro que tá agora, vamos dizer assim, a febre, mas já faz um tempo que ele tem na Europa, nos Estados Unidos. E esse movimento hatch look, ele tem origem na Europa, que teve início porque eles tinham pouco dinheiro, pouco recurso por conta da guerra, né? Então os carros tudo detonados, não tinha dinheiro também para comprar um carro novo. Então eles, como eles na guerra eles aprendiam muito de mecânica, né? De Isso mexer foi com onde, na Europa? Na Europa. Já tinha um jeitinho brasileiro. É, na Europa. Então daí eles mexiam na mecânica, na suspensão e a lataria ficava um lixo. O jeito que tava, eles andavam. Desde que andasse tava bom. Foi aproximadamente daí na década de 70, né, que ele ficou mais forte, né? A grande parte dos jovens não tinha, né, acesso ao carro novo, né? Daí foi quando eles começaram a andar com o carro, com a lataria toda louca. E daí dentro do estilo do hatch look tem um estilo mais hardcore, né? Que é o hatch rod. Que no caso o hatch look é um carro normal, né? Normal, só que a lataria é desgastada. E o hatch rod não, o hatch rod já é um motor de alta performance, suspensão trabalhada, tudo. E eles arrancam peça de um carro, colocam no outro, solda vários adereços. Até vai ter as imagens ali, daí vai diferenciar o hatch look do hatch rod. Dos dois. Daí o hatch look eles colocam assim bastante farol de milha, tipo bagageiro, vários elementos para deixar o carro bem, farol amarelo, assim, bastante diferença. E o hatch rod, negócio é motor, conforto não tem nenhum, motor e o cheiro da borracha queimando. Meu Deus. Mas é isso aí. Bem diferente esse estilo, vai ter Sabe as imagens ali. Sabe o significado do nome? Hatch look, né, tipo, vamos dizer assim, visual rato, né, do jeito que os ratos gostam, né, tudo podre. E o hatch rod, ele vem do hot rod, né, ele é um hot rod, só que com a lataria toda desgastada, né. Então, daí... Meu Deus, você tá falando tudo hebraico pra mim. Em prol da velocidade, né? Então... Mas é bem interessante, vai ter imagem do hatch look e do hatch rod. O hatch look é, como eu disse, é o carro normal, mas também tem o hatch look de caminhões, de caminhoneta, que daí eles também customizam bastante, daí coloca o motor forte e fica bem interessante. Lembra o filme Velozes e Furiosos, que tinha essa customização nos carros? Agora mais nos últimos, que tinha um ou dois, porque começou a crescer agora, né, mas
Antes não. Então daí, no caso, o pessoal tá... Até vi, né, na internet um pessoal aqui no Brasil, daí eles pegam o capô, né, pra não fazer o carro inteiro, né. Aqui tem em Criciúma, acho um Fusca que eu vi já, hatch look. E daí o pessoal pega o capô, daí tira o capô, bota fogo no capô, lixa pra poder ficar bem desgastado, mas fica bem legal, bem interessante pra quem gosta. Pra quem gosta, né? Porque já no nosso caso a gente não gosta muito. Alguém tem alguma coisa a fazer o comentário? Mas é isso aí. É isso aí? É isso aí. Uma curiosidade rápida. É, uma curiosidade rápida. Mas as imagens vão falar melhor sobre mesmas, isso, né? por elas mesmas, é verdade. Essa foi a nossa curiosidade. Se você quer pesquisar mais, vai lá. A gente vai depois passar um pouco das imagens no Face também. Movimento Jovem Criciúma, curte lá para você curtir as imagens. E vai ter um pouquinho dessas imagens, esse hatch look, hatch hot aí, alguma coisa desse gênero. Eu vou pedir para ele anotar porque eu não vou saber escrever. Então, depois você curte a página e curte lá as fotos também, caso perca esse bloco do programa. Gente, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais. Não perde o programa hoje que tem debate, tem ainda clipe musical e mais algumas cositas. A gente já volta. Voltamos! E agora eu quero falar para vocês de um texto. Ah, você tá com saudade dos textos? Eu também. A gente vai falar de um texto bem interessante sobre andar com Cristo e ter a coragem de andar com Cristo. Vamos lá! Com Cristo no peito. Tem uma frase conhecida no meio evangélico que diz: andar com Cristo no peito é fácil, difícil é ter peito para andar com Cristo. E essa é uma frase muito real. Vamos explicar. Ir à igreja é fácil, levar a Bíblia é fácil, estudar é fácil. E isso tudo carregamos em nosso peito porque é fácil carregar e é agradável aos nossos ouvidos e ao coração. Isso é andar com Cristo no peito. Mas falar de Cristo, isso já é outra coisa. Outros 500, 1000 e assim vai. Isso é ter peito para andar com Cristo. Há quem diga que essa é a missão do pregador, aquele do terno em cima do altar. Bom, a Bíblia não diz que o cara de terno deve ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia fala de todos nós. Mas existe um certo círculo de pessoas que é mais complicado de falar de Deus que para outros, os amigos, chegados e a família. Talvez porque mantemos contato diário com eles e não queremos ser chatos. Mas será que seria uma chatice? Temos vergonha de falar de Cristo e do amor dele. Receio de sermos aceitos pelos amigos e perder grandes amizades. E de familiares nos evitarem com medo de ter que ouvir algum sermão sobre o assunto. Acho que todos passamos por isso. Medo de não termos o estudo suficiente para argumentar e sair como idiota que não sabe de nada. Bom, Jesus disse que deveríamos ir e levar a mensagem dele a todos. E se ele mesmo disse, é porque ele mesmo nos sustentará. E você que ainda duvida, repito palavras dele. Homens de pouca fé, apenas creiam. Existe uma dificuldade maior nos tempos de hoje pelo ceticismo. E isso até dificulta bastante, mas eu digo que é maior o que está em nós do que o ceticismo do mundo. E eu cito mais. Eu cito a palavra de Deus. Em 1 João capítulo 2 e 14, para você jovem, ele disse: eu vos escrevi jovem, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Se a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno, qual é o receio de chegar para alguém que tu ama e dizer: olha, Jesus Cristo te ama, e ele te disse isso. E eu digo mais, em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem, ali não tinha o meu nome, não tinha o nome de ninguém. Ali ele diz para todos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É muito difícil hoje a gente ser crente, jovem e ainda por cima levar a palavra aos nossos amigos e familiares? Marcos.
Então, sim, é bem difícil. Na verdade, se comparar com antigamente é fácil, mas se torna difícil, porque agora o que impede a gente de, vamos dizer assim, gritar para todo mundo ouvir são os problemas modernos, né? Algumas coisas que a gente acaba colocando em primeiro lugar do que vamos dizer assim, do que o nosso amor por Cristo, né? E o primeiro mandamento, né? Amar o Senhor teu Deus, né? Acima de todas as coisas. E às vezes a gente esquece desse primeiro mandamento que é tão importante, e principalmente quando se trata dos nossos amigos ou familiares, né? Você acha, não vou falar, ele vai achar que eu sou chato, vai achar que eu tô falando coisa nada a ver, ele não vai querer mais, no caso, andar comigo, por exemplo, né? Ou a família, né? Dependendo, o familiar, ele não quer nem te ver mais, né? Então é muito complicado a gente ter um testemunho de cristão, e além de ter um testemunho de cristão verdadeiro, falar do amor de Cristo para quem está do nosso redor. Às vezes é mais fácil falar para um estranho do que para quem está do nosso lado. Eu já tive casos, assim, experiência de ter às vezes uma pessoa na família que ela é novo convertido, né? E aí a pessoa chega e diz, eu não quero ver aquela pessoa, porque é muito chato, porque aquela pessoa só sabe falar de igreja, de céu e de Jesus. Não, nem convida para nada. Eu acho que a gente escuta tanto isso, que chega um certo momento que a gente pega e diz, eu não vou ser chata assim. E sabe o que a gente faz ainda? Às vezes a pessoa fala uma coisa errada e a gente concorda com a pessoa, como quem diz, o problema é da pessoa, se ela quer ou não ser errada. Eu sei o que eu estou fazendo, mas não é erro nosso não ensinar a pessoa, até porque a gente deveria ensinar para a pessoa não cometer o erro, e aí a gente fica com aquele medo de ensinar, aquele medo de falar. Mas hoje eu vejo jovens que dão a cara a tapa por tanta coisa, mas não dão a cara a tapa pela própria ideologia e pela própria crença em Cristo. E isso é tão chato, é mais chato do que você falar de Cristo. Porque as pessoas vão te respeitar por quem você realmente é, não por quem você demonstra ser. E no fim demonstramos ser algo que não somos. A gente vai ouvir uma outra canção agora, um clipe musical, do Breno Tonon. Essa canção é muito bonita e eu tenho certeza que você aí em casa vai curtir muito. Presta atenção nela, do início ao fim. Venha o céu. É poderosa. Escuta aí, curte aí. Canção linda, né? Venha o céu. E você que estava curtindo até agora, próximo bloco vai ser especial. A gente vai para o intervalo agora, mas o próximo bloco ele é especial, porque a gente vai fazer um debate bem interessante. Tá com o filho em casa? Acorda ele se ele estiver dormindo. Dá aquele sacudidão, porque agora a gente vai falar sobre jovem cristão no século 21. Não deixa de perder esse debate, porque fala um pouquinho da nossa vida, mas do que a gente também fez para modificar isso tudo e poder ser um baita jovem cristão no século 21. Fica aí, não sai daí. Chama teu filho e a gente já volta. Você é jovem? No século 21? É cristão? Então é com você mesmo. Voltamos já com o assunto polêmico. Por que polêmico? Porque hoje ser cristão é uma perseguição, viu? Eu digo que é uma perseguição, não tão grande, tão forte como em alguns países, mas a gente sofre um pouquinho sim. Eu vejo muito nas redes sociais, tá? Por exemplo, se acontece algo com alguém cristão, independente de eles saberem que a pessoa é um ser humano, sujeito a falhas, meu Deus do céu, tinha que ser crente. Se é jovem, então acabou-se. Agora, se acontece com qualquer outra pessoa, gente, sujeito a falhas, né? Poxa, grande coisa. É mais ou menos assim, gente? Contem-me tudo no Esconda-me Nada. O que é ser um jovem cristão hoje no século 21?
Olha, eu acho assim, se não é tanta perseguição como era antes, como tu falou, porque hoje, assim, a gente vê que a pessoa ser evangélica meio que virou um modismo, sabe? Que qualquer pessoa, assim, mesmo não sendo evangélica, vê colocar versículos, vê colocar frases, sabe, relacionadas a Deus. Então, mas mesmo assim existe uma certa perseguição. Assim, eu lembro uma coisa que marcou bastante. Quando eu estudava, tinha uma colega minha que ela falando que ia em festas e tal. Daí eu assim, não, eu não vou, eu sou evangélica, não gosto disso, nunca fui em festa. Ela assim, tu tá perdendo teu tempo. Vai chegar uma idade que tu vai se arrepender de não ter saído, tu vai se arrepender de não ter curtido. Assim, curtir o quê? Eu assim, sabe, eu não vejo graça no mundo lá fora, sabe? Eu acho que eu não tô perdendo nada com esse mundo mal, sabe? É assim, outra coisa também é a relação do eu escolhi esperar, sabe? Foi semana passada, uma amiga minha também assim, tá aí, Vanessa, tu não tá namorando? Eu assim, não, eu escolhi esperar, eu tô orando. Aí ela me olhou, tipo assim, como se eu fosse um ET, sabe? Assim, nossa, Meu que Deus, isso? um monstro, Como assim, que né? isso? Daí eu fiquei meio assim, daí eu assim, não, é a melhor escolha que a gente faz pra não estar sofrendo, pra não estar se machucando, se decepcionando, sabe? Daí ela ficou me olhando, assim, sabe? Eu acho estranho que a pessoa que ainda não tem entendimento não sabe, não entende, né? Mas é assim que acontece, né? Mas vale a pena, sabe? Vale a pena. Eu acho que isso é aquela história de andar na contramão do mundo. Bem assim. Quando a gente resolve andar na contramão do mundo, aí a pessoa, tá todo mundo vindo nesse fluxo. Aí vem a pessoa e não, eu quero ir pra esse. Tá louca, guria, o caminho não é esse, vai pra cá. Fiz meio que um bonequinho aqui, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. Aí as pessoas falam, andar na contramão do mundo é burrice, porque se o mundo tá andando de um lado, por que tu quer andar pro outro? Porque no final das contas, o outro lado sempre é melhor. Sempre é melhor e vale a pena. Né? Vale a pena. A questão é que o mundo, ele vai numa velocidade indo para um beco sem saída. Só que ele não está se importando porque ele simplesmente fechou os olhos para o beco. Ele não está se importando qual caminho ele está tomando. Muitos jovens não se importam qual é a velocidade que eles estão indo sem saber sequer o que está acontecendo ao redor. Eu digo, em relação até essa jovem, que infelizmente quem está perdendo é ela. Porque vai chegar um momento em que ela vai olhar para trás e vai pensar, balada, ok, balada, ok, balada, ok, balada, ok. O que eu fiz mais da vida? O que eu fiz com o resto da minha juventude? E a gente vive tantas experiências boas, tantos momentos maravilhosos que não se compara com nada, Não se compara com nada. Eu acho que cada experiência que a gente vive como cristão é única. E aí, por mais... A gente ainda vai em festa, sempre tem a festa da família, sempre tem uma festa de um amigo. É claro que a gente não vai usufruir da festa como muitos usufruem, ao ponto de chegar assim num estágio de cair, sabe? Mas infelizmente, para essas pessoas, nós é que somos os loucos. Não é verdade? Marcos, me conta uma experiência tua. Então, eu lembro que quando eu também jovem na escola, eu sempre fui, antes, né, o único evangélico da sala. Agora a coisa mudou, né, mas eu lembro que era sempre engraçado, né, porque até, às vezes, reza, né, porque a maioria é católica, reza, né, daí às vezes eu me sentia assim, né, isolado, né, todo mundo rezando. Todo mundo rezando e eu lá, né, daí eu sempre me olhava diferente também, né, eu não fazia nada. Daí na festa junina minha professora, tipo, sempre falava, que besteira, por causa que não pode dançar, não sei o que, vai perder nota, não sei o que, sempre nessa, né? E meu pai, né, sempre com paciência, né, porque sempre sofria com isso. Chegava em julho, era isso, brigando comigo, né, por causa que era besteira, da religião, não sei o que, não sei o que. Mas isso aí... Fora isso, não teve muito preconceito, mas a dificuldade quando você vira adolescente, porque se você não vai na festa, se você não bebe, se você até não usa algum tipo de droga, parece que você é careta, tá deslocado, então eu vivi no mundo, né, quando eu me desviei, eu sei tudo que o mundo tem pra trazer, e eu digo, se não fosse bom, não tinha tanta gente no mundo. Mas como cristão a gente tem que lembrar sempre que o caminho que leva a Cristo é um caminho estreito, é o caminho mais difícil de se caminhar. Então, às vezes a gente olha e pensa assim, nossa, vou pro mundo, olha o caminho, tá livre, né? Porque o inimigo não vai batalhar contra ti quando você tá no mundo. Só que existe uma diferença de caminho, porque quando a gente tá no caminho de Cristo, ele é um caminho liso, ele é um caminho que tu sabe as dificuldades e onde tu tá pisando. Agora, quando tu tá no caminho do mundo, aí vem as pedras, aí vem os espinhos, aí tu não sabe onde tá pisando, porque tu tá cego. E aí começa a machucar os pezinhos. Aí quer voltar para aquele caminho que era estreito, mas que pelo menos sabia onde estava pisando. Que daí, no caso, o inimigo ele vai, quando você tá
firme, ele vai querer te derrubar pra você voltar. Aí no começo vai ser tudo de boa, né? É bênção, né? Aí quando você tá no fundo do poço, daí ele vai querer te afundar mais ainda pra você tirar a tua própria vida, pra você entrar numa depressão, pra você se autodestruir, no caso, né? Então, isso sempre acontece. Sempre acontece. Mari queria falar? Não, eu ia falar um negócio sobre a bebida, mas... Já foi estado bebida. E é bem assim. O Juliano quer falar? Então aqui assim agora, ninguém me avisa nada. Aí ninguém diz nada. Aí eu tenho que adivinhar. O Juliano vai falar. Bom dia, sim, bom dia, pessoal. Sim, Silvia, nessa última terça-feira, eu estava indo comprar minha marmita ali no restaurante. No que eu entro no restaurante, uma moça fez o prato dela, sentou à mesa e fiz aquele gesto bonito. Pôs a mão, juntou as mãos e começou a orar. E nesse momento, as pessoas ao redor começaram a parar e olhar. E eu me emocionei ver aquilo ali, porque uma jovem, no meio de todo o pessoal dentro do restaurante, fez aquele gesto. E quando ninguém se lembrou de agradecer o alimento, porque querendo não é Deus que nos proporciona isso, né? É Ele que nos dá. Então, aquilo ali foi muito lindo. Ficou gravado em mim. Toda semana sempre tem algo que me chama a atenção no trabalho, na rua. E o jovem, hoje em dia, do século XXI, eles estão muito no mundo gospel. Hoje tudo é o gospel. E a gente vai falar no próximo bloco do que isso tem afetado. Porque se tornou algo muito forte. Acabou se tornando algo tão pesado, esse negócio gospel, porque tudo é gospel hoje. Virou um mercadinho. E o problema é que isso está enganando. Você tem que tomar muito cuidado. Mas isso aí é coisa para o próximo bloco. A parte do gospel, essa parte mesmo, a gente vai deixar que é a parte mais de santificação. No próximo bloco a gente vai falar sobre essa parte tão gospel assim, que no fim já não é mais uma palavra tão bonita como deveria ser quando ela foi criada. E falando de quando a gente era criança, sim. Na nossa época. Eu não, mas tu era, né? Eu era cristã, Tu era cristã quando eu te conheci. E as pessoas querendo não... Eu vi as pessoas pegando teu pé, tirando sarro. Era o saião. Era o saião. Tudo. E eu até às vezes eu também brincava. Imagina, ele era o que mais pegava no meu pé às vezes. Não seja tão cínico assim, sim, meu amor. Mas meu, deu certo, estamos até junto até hoje. É porque eu não me importei. Não. Eu passei uns perrengues sim. Eu cheguei ao ponto de a professora chegar pra mim e dizer assim: ué, mas Davi não dançava? Por que tu não pode dançar? Eles usavam a Bíblia. Aí eu chegava em casa, aí era eu, mãe, como mãe? Se Davi dançava, eu posso dançar festa junina? Aí minha mãe explicava: minha filha, o problema é que Davi dançava pra Deus. E eles querem que você dance numa festa de santo, na qual a nossa religião não adora, né? Não participa disso. Então não dá, é uma coisa, não vamos misturar as coisas. Existe tanta coisa que a Bíblia fala e aí eles já querem pegar um versículo isolado e... Criança sofre às vezes, gente. Criança cristã também sofre às vezes na escola. Mas a gente fica ali firme. E as saias eram terríveis, gente. Nossa, assim, ó. Não, as saias eram uma beleza. O que era terrível era as brincadeiras. Mas o meu marido me bulinou bastante, sim. Nossa, eu sofri muito bullying com ele. Muito. Mas a gente vai pro intervalo agora, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o resto do assunto. Se tá gostando do assunto, para saber um pouquinho mais, na próxima a gente vai falar sobre esse mundo gospel que a gente vem vivendo aí, que a gente precisa até tomar um certo cuidado para não se infiltrar no que não deve. A gente já volta. Estamos de volta com esse debate aí bem polêmico. É claro que agora não foi tão polêmico no primeiro bloco, que a gente falou sobre esse assunto, que a gente contou um pouco das nossas experiências. Mas a gente quer falar de um assunto que talvez vá chocar, que é essa coisa meio gospel que a gente anda vivendo. Esse mundo gospel está se tornando um pouco mercado. Eu vejo muitas pessoas reclamando, fala-se muito de cantor, que cantor é isso, que cantor é aquilo. Mas eu digo que as pessoas têm participado bastante disso.
E uma coisa que as pessoas têm participado bastante é da famosa balada gospel. E isso, gente, é uma coisa que pessoalmente, particularmente, não entra em mim, assim, no meu coração não acessa esse ponto, não vai, não roda. Eu queria saber deles, desse mundo gospel, o que tem afetado mais essa galera que está aqui hoje comigo em relação até ao que o nome diz, porque antigamente gospel se citava o quê? Música, ponto, roupas, deu. Agora se cita tantas coisas, virou um mercado. Eu acho que reclamava-se tanto de outras coisas. Ah, Natal é só mercado. Ah, porque Dia das Mães é só comércio. E gospel virou comércio. Galera. Silvia, falando sobre o mundo estava falando gospel, antes, né? O jovem em si hoje, ele está deixando Deus de lado e vivendo o mundo gospel. Roupa gospel, daqui a pouco tem mercado gospel, daqui a pouco é só... vamos na balada, como falasse balada gospel. E o jovem está esquecendo a essência, que é Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? Não é Deus em nosso coração, nosso corpo, nossa alma. E o jovem está esquecendo disso. Ele está querendo viver o gospel. Ah, eu vou na balada gospel, eu vou no... Ah, vai ter o showzinho gospel. Ah, aquele grupo de jovens... Não é nada contra shows gospel. Eu acho legal cantores virem. Não tive a oportunidade de vir, ainda mais por falta de tempo até. Mas acho legal, não vejo nada contra isso. O que eu vejo contra é o jovem achar que isso vai edificá-lo tanto quanto uma boa oração, uma boa intimidade com Deus. Isso não vai te edificar. Eu não tenho nada contra os shows, deixando bem claro aqui que a gente não tem nada contra isso. O que a gente tem contra é o jovem usufruir disso como se fosse algo para a vida espiritual dele. Isso não existe, gente. O show ele vai te edificar aqui. Agora o resto, se você não buscar intimidade, isso não vai te edificar. E o que tem acontecido muitas vezes, o jovem vai num grupo jovem porque acha que aquele grupo jovem é mais agitado. Aí, claro, tem os seus momentos lá, aí o grupo jovem é agitado até um certo ponto, depois vem a palavra, aí daqui a pouco vai esfriando, o jovem acaba saindo do grupo jovem. Esses dias passei uma jovem assim, que a gente fala do movimento jovem assim, não te vi mais no movimento jovem. Júnior, que não tem mais... Não tem mais aquele brilho que eu tinha quando comecei a vir, não tem mais aquele oba-oba assim. Sim, desculpa, jovem. Aqui a gente está aqui para buscar a Deus, louvar a Deus. E somente Ele. Claro que a gente tem nossos louvores agitados, nós temos nosso momento de distração, de busca, de louvores, a gente dança, mas esse oba-oba a gente não vai ter aqui dentro. Nosso único objetivo é buscar Deus, louvar e adorar Ele, só isso. Se tu está esperando isso do nosso movimento jovem, não tem. Não vai ter não. Mas não é nem questão de não ter a diversão. A diversão a gente tem a música agitada? Tem! Só que a gente não vai ter aquela loucura toda. Uma coisa que também não vai ter no nosso grupo de jovens, se você gosta muito disso, é o nosso funk gospel. Não, tá? Não rola. Vou dizer por quê. Quando uma pessoa tá no mundo, que ela tá com funk, eu não tô aqui generalizando, não tô falando nada em relação ao ritmo musical, eu só tô achando e dizendo que se uma dança é sensual demais, ela não pode adorar a Deus. Me diz como uma dança que para o mundo é sensualidade pura vai adorar a um Deus que não gosta desse tipo de coisa, especialmente entre meninas, que quer que a menina se preserve para o marido, que, como diz a Vanessa, escolheu esperar. Então, eu acho que esse ritmo gospel não fecha. Não adianta você falar de Deus e, desculpa a expressão, descer até o chão. Não dá. Mas essa é a realidade que tem acontecido até nessa parte do mundo gospel. Jones? Bom dia, você está comentando ali, né? Não é que a gente tem preconceito sobre isso daí. O problema que eu vejo assim é que muitos jovens só querem curtição. Quer pular, quer sacudir, mas é que tipo, a nossa igreja aqui aos domingos busca louvor e adoração. Quantos jovens vêm buscar e louvar ao Senhor de verdade de coração? A gente tem nosso sábado de louvor e adoração, tem aquele sábado de pular, mas agora a quarta-feira de buscar uma família.
né? A sexta-feira, de buscar até a libertação do mundo, né? E Poucos jovens a gente vê e o realmente domingo de nesses louvor, cultos. adoração ser entregado. Santa Ceia também, né? É complicado, porque os jovens muito atrás de curtição, de pular. Né? Eles não querem deixar de dizer, deixar minha mocidade, minha juventude. Não, eu quero curtir, eu quero pular. Né? Esse que é o problema. Né? E tanto que está vivendo um mundo tapado, sabe? Um mundo de máscara. Né? Porque só quer pular, mas buscar Deus de verdade eles não querem. Né? E como tu falou, está sendo muito gospel. Gospel isso, gospel aquilo, já virou, como diz outro, é um bordão, né? Bordão. Um bordão, é uma frase comum já, né? E muitos jovens estão acabando se perdendo por causa disso. Não conhecem verdadeiramente o que é Deus. Só estão lá para pular, sacudir, traz de amizade, né? Que isso não é o principal, não é o foco. Né? Como o Juliano falou, estão perdendo a essência de vir realmente buscar Deus, ver o que Ele tem para a vida dele. Né? Não só ele tá pulando, não, mas pergunta a Deus, o que tu quer para minha vida, Deus? A gente tem sim a diversão, a gente tem sim o pula-pula, mas não é só isso. Se todo dia, se todo culto eu fizer só pula-pula, daí vai acabar, né? Se a gente chegar ali e dizer, olha, hoje só vai ser pula-pula, aí no próximo sábado só pula-pula. Agora, quando a gente resolve fazer um sábado só louvor e adoração, eles entendem o quanto é necessário adorar a Deus. Pelo menos aqueles que realmente estão na casa do Senhor para isso. Vanessa? O que eu vejo, assim, da balada gospel é, assim, é o mundo dentro da igreja, sabe? A diferença é que o jovem vai dizer, eu fui na igreja. Só que ele vai curtir aquele momento como se ele estivesse na balada, sabe? A diferença é que talvez não tenha bebida ali e tal, mas ele vai curtir como se estivesse no mundo. Uma melodia, talvez, que a música condiz com o mundo, ele vai estar curtindo como se estivesse lá fora, sabe? E acaba não adorando, não edificando em nada, sai e entra da mesma maneira, sabe? Aí, às vezes, vai só pra buscar amizade, alguns buscar namoradinha, essas coisas que não é certo, né? Que Exatamente. a gente sabe que o certo é orar, esperar em Deus. Então, assim, eu não consigo ver, sabe? Esses jovens que vão só por atrativos, atrás de atrativos, sabe? É o que interessa, e não buscar realmente a presença de Deus, buscar mudar, ser transformado, sabe? Pela essência de Deus. É isso que eu enxergo da balada gospel, sabe? É o que ela realmente é. Marcos, quer falar alguma coisa? Não, eu tava pensando que na Bíblia a gente tem vários jovens, né, que a gente pode tomar de exemplo, mas um que, assim, eu sempre, quando eu penso alguma coisa assim, eu lembro sempre de José, sabe? José. Que ele... Tudo que ele passou, ele sempre manteve a fidelidade dele com Deus e a humildade dele no coração e persistiu, demorou um tempo, mas quando Deus colocou na mão dele o que ele merecia, no caso, né? Ele sofreu. Então a gente pode tomar ele como exemplo, nós jovens, né? E ver que quando tá difícil, pensar que lá na frente Deus vai dar a nossa vitória, Deus vai nos abençoar, mesmo nossos familiares indo contra, mesmo nossos amigos tentando, né? E a gente dizer não pro mundo. Ele disse não para a mulher de Potifar, ele disse não para muitas coisas, e ele permaneceu com Cristo e ele venceu. Ele venceu. Gente, esse foi o nosso debate de hoje. Para você jovem que diz, eles estão polemizando, só estão falando por falar. A gente está só querendo que você abra os seus olhos. Eu não estou te dizendo que é para você sair de onde você está para correr para outra igreja. Mas para onde você estiver, buscar ao Deus vivo e verdadeiro. Não buscar somente balada e coisas desse tipo. Porque como a Vanessa disse, às vezes até um novo convertido que vai para igreja e vê que o grupo de jovens já é mais agitado, já aquele grupo de jovens, me encontrei. Só que se você não se encher do Espírito Santo, você vai se perder dentro do grupo de jovens. Você não está entendendo. A questão toda não é nem ter a música agitada. É como eu disse, o nosso grupo de jovens também tem. A questão toda é por que você está indo? Porque você está querendo Cristo dentro da igreja ou está querendo que o mundo entre junto com você? Porque se você quer que o mundo entre junto com você, vai dar tudo errado. Quero agradecer a todo o carinho de vocês, agradecer aí o fato de vocês terem aturado a gente todo sábado. Sei que vocês amam a gente, por isso aí curtindo a gente. E sábado que vem tem mais. Hoje à noite, Movimento Jovem. Não falei do WhatsApp, 85056342. Pede seu clipe, dá um oi lá pra gente. Lembrando que tem que falar o nome e o clipe tem que ser gospel. Sei que falei de gospel aqui, mas o clipe tem que ser gospel. E obrigado pelo seu carinho. Amanhã culto de louvor e adoração a Deus, como o Jones falou, culto de domingo, às 8 às 19 horas. Espero você aqui hoje às 19h30. Um forte abraço e fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês.